Um bom dia, boa tarde ou boa noite a todos aqueles que estiverem nos assistindo. Vamos liberar agora para vocês aqui uma aula demonstrativa do nosso Profit Pro, uma ferramenta aí excepcional para as nossas operações. E eu vou estar passando os primeiros passos a todos vocês sobre as primeiras configurações dessa plataforma para que vocês possam iniciar as suas operações, seja mercados futuros, ações, qualquer tipo de análise que vocês queiram fazer. Legal? Então, estou aqui para passar um conteúdo bem bacana, bem legal. Me apresentando rapidamente, eu sou o Diniz, sou o trader aqui da Bells Trader, sou analista técnico, trader profissional e trabalho com isso há 4 anos. Então, vou passar todo o conhecimento que eu tenho desses primeiros passos com a plataforma Profit Pro, uma plataforma da empresa Nelogica, desenvolvida pela Nelogica, e eu vou estar passando como vocês podem fazer as primeiras configurações, executar as primeiras ordens, para que vocês possam ter, então, a rentabilidade de vocês dentro das análises técnicas, ou para aqueles que estiverem nos acompanhando, né, na nossa sala de análises, no nosso grupo de estudo aí, diário que nós temos na nossa sala de operações. Legal? Então, senhores, eu estou compartilhando a tela aí com vocês, para que vocês possam acompanhar, né, essa configuração passo a passo, para que vocês possam assistir, então, quantas vezes for necessário. Então, estou levando aí até você que tem interesse em começar a operar, em começar a entender um pouco mais sobre essa análise técnica, né? Análise gráfica, mercados futuros. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso e vou falar também aí da nossa plataforma. Legal? Então, vamos lá, senhores. Vou tirar aqui a minha tela para que vocês possam ter uma melhor visão aí do gráfico e também da plataforma. Legal? Então, vamos lá, senhores. Temos aqui a nossa plataforma. A tela inicial, né, que deve aparecer aí para vocês, é basicamente essa, com algumas mudanças, né, algumas alterações, eu coloquei aqui da forma como ela provavelmente vai ser apresentada aí a vocês num primeiro momento, né, após aí a adesão, né, da plataforma Profit Pro, ela deve aparecer para vocês nesse formato, tá? Com alguma outra mudança, mas eu vou falar dessas mudanças também, tá? Então, a gente vai fazendo aí um passo a passo. Legal? Legal. Quando vocês abrem aí o Profit Pro, no primeiro acesso, ele deve aparecer para vocês nesse formato. Como eu falei, pode ter alguma outra alteração, de repente vai aparecer para vocês aí um gradiente, né, algumas linhas aí que vão ficar atrás aí do gráfico, mas basicamente é essa configuração que vai aparecer para vocês. Legal? Então, a intenção aqui é passar para vocês um passo a passo, né, de como configurar minimamente aí a plataforma de vocês. Então, vamos começar aí a nossa aula. Bacana? Senhores, aqui no canto esquerdo, né, vocês olhando aí de frente para a plataforma, vocês vão ter no canto esquerdo duas ferramentas, né, uma grade de cotações e um book. Eles vêm pré-programados aí na plataforma de vocês. Tá? Então, o que vocês vão fazer? Não vai ter muita utilidade para nós nesse primeiro momento, né, principalmente o book, né, um book de ofertas. Então, a gente pode fechar essa ferramenta aqui. É um book de ofertas, onde ele mostra ali as ofertas, né, dos players, dos investidores em determinado ativo. Não é o assunto aqui da nossa aula, falar sobre isso nesse momento. E a grade de cotações, onde nós vamos ter aqui toda a lista de ativos, né, que compõe aí o nosso índice, tem inúmeros ativos aqui. Então, aqui a gente consegue acompanhar também as cotações, e também não é o foco da nossa aula, então a gente pode também fechar, e fechar qualquer outra ferramenta que vocês tenham aqui nesse canto esquerdo, vocês podem estar fechando também. Tá? De repente tem uma barra de ferramentas aqui no canto esquerdo, vocês podem fechar também, não tem problema nenhum. Legal? Feito isso, né? Após fechar aqui qualquer ferramenta que tenha, a não ser o gráfico, vocês vão maximizar. Então, vem aqui no canto direito,
nós vamos maximizar aqui o nosso gráfico. Legal? Então, o que vai ficar na tela nesse primeiro momento, o foco aqui na nossa aula, é o gráfico. Bacana? Então, nós vamos ter o gráfico, pura e simplesmente. Tá? Nós vamos ter apenas o gráfico na nossa tela. Tá? Conforme vocês forem colocando aí outras ferramentas, né, a gente vai acrescentando, né, e vai depois, esse layout, né, esse setup, digamos assim, ele vai mudando. Né? Então, você vai começando ali a se aperfeiçoar mais, se aprofundar mais nos estudos e vai poder melhorar, né, digamos assim, a sua configuração. Bacana, mas o necessário para que vocês comecem a fazer as operações, né, colocar ordem, stop, execução de ordens, zeragem de posições, eu vou estar passando para vocês. Bacana? Então, aqui nós temos o gráfico. Nesse caso aqui, o gráfico da Petrobras, né, Petro 4. Então, temos ali o código do ativo, PETR4, no período diário. Tá? Então, 1D, aqui no canto esquerdo, significa um dia. Então, cada candle desse aqui, cada barra dessa, vai significar um dia de movimentação do preço. Bacana? Temos aqui a cotação, né? Nesse exato momento, Petrobras cai 1,96, agora 1,93 tem essa variação, porque o mercado ainda está andando. Legal? Aqui no canto direito também o que a gente tem? A gente tem aqui uma aba, né? Tem uma setinha aqui, uma aba, uma caixinha aqui no canto direito, né, da tela, onde clicando aparece uma ferramenta chamada Chart Trading, tá? Então, vai se chamar aí Chart Trading essa ferramenta. Legal? Aqui é onde nós vamos colocar tudo, né? Vamos escolher aqui a nossa conta, né? Qual nós vamos operar. Nesse caso aqui, tem apenas uma conta simuladora, é uma versão teste, né, do Profit Pro. Então, nós vamos ter aqui, no caso do BTG, vamos ter uma conta aqui para day trade e uma conta ali para swing trade, positions, fundos, enfim. Né? Então, no BTG nós temos essa característica de ter aí contas separadas. Né? Então, você vai ter uma conta específica para as suas operações de day trade. Legal? Muito importante observar isso se você for treinar, né, o manuseio da plataforma, fazer operações aí que não sejam na conta real. Sempre importante, né, estar selecionando aí a conta simulador. Legal? Aqui vai ter a senha, né, de ordens, a senha que você vai conseguir fazer colocar suas ordens, né, uma senha aí para que você possa conseguir executar as ordens. É diferente da senha de acesso da plataforma, tá? Então é uma senha aí de roteamento, digamos assim, onde você consegue executar as suas ordens. Legal? Abaixo aqui temos estratégias, caso né, queiram usar alguma estratégia, OCO, né, ou personalizar também alguma estratégia, também é possível fazer por aqui. Legal? Temos aqui o preço, né, o preço da execução da ordem, nesse caso aqui 33,57, o preço agora está em 33,51, né, então nesse caso aqui eu iria deixar uma ordem ali apregoada, né, caso executasse a ordem aqui pela compra, tá? Então, se eu executar uma ordem aqui, ela vai aparecer aqui no 33,57. Caso o preço venha atingir esse patamar, a ordem é executada automaticamente. Legal? Legal. Temos aqui abaixo Stop Offset, que a gente pode deixar a variação que a gente quiser, nesse caso aqui está 30 centavos, né? Seria um stop automático, digamos assim, tá? Mas nós vamos aprender aqui a como colocar e apregoar, deixar apregoado o seu stop conforme o seu gerenciamento. Bacana? Abaixo aqui, quantidade, né? Temos 100. Lembrando que, nesse caso aqui, ação ordinária, né? PTR4, só conseguimos fazer aí a execução por lotes. Então, eu só consigo comprar de 100 em 100. Caso eu queira comprar menos ações, né? 1, 2, 5, 10, 15, aí eu teria que colocar ali o código da ação fracionado, tá? Que seria acrescentado aqui um F, né? Após aqui o código. Então, ficaria dessa forma, né? PTRF. Então, aqui eu conseguiria comprar ela de maneira fracionada.
Está aqui. Então, PTR 4F, eu consigo comprar aqui e executar as minhas ordens de forma fracionada. Cuidado só, nesse caso, com a liquidez, né? Costuma não ter muita liquidez aí, esse ativo, tá? No caso do fracionado. Legal? Ao contrário da ação ordinária, que aí você consegue executar aí com maior liquidez as suas ordens. Legal? Ótimo. Abaixo aqui o total. Então, se eu for alterando aqui a quantidade de contratos, ele vai alterando automaticamente, né, colocando aí quanto vai me custar, né, qual vai ser o custo dessa operação. Então, se eu for comprar, de repente, 20 ações aí da Petrobras, me custaria a R$ 33,54, caso minha ordem fosse executada, R$ 670,80 a R$ 33,54. Legal? Legal. Abaixo, temos aqui um painel de controle, né? Onde eu vou executar as minhas ordens, onde eu vou executar aí as minhas operações. Compra, limite, né? Aqui, nesse caso, eu vou comprar dentro desse preço que eu estabeleci aqui. Então, se eu tenho R$ 33,54, colocar aqui compra limite, ele vai aparecer a minha ordem aqui a R$ 33,54. Legal? Venda stop, a mesma coisa, né? Então, eu teria que alterar manualmente aqui, para que caso a minha operação acabe andando contra a minha ordem, ela pode ser estopada aí e eu consigo gerenciar o meu risco dessa operação. Legal? Abaixo aqui, compra mercado. A compra mercado eu não preciso, né, estabelecer um preço aqui em cima. Eu posso simplesmente comprar mercado e ele vai executar a ordem onde o preço estiver. Então, se eu tenho aqui a R$ 33,51, o preço da ação, ele vai executar a R$ 33,51. Legal? Então, coloquei comprar a mercado, ele vai comprar onde o preço estiver. Legal? Venda a mercado. Venda a mercado é a mesma coisa. Então, coloquei ali vender a mercado, ele vai executar uma ordem de venda, né? Onde, nesse caso, eu ganharia com a queda, né, do preço aí do ativo que eu estiver operando, seja ação, futuros e etc. Tá? Então, eu ganharia aí na queda do mercado ou para que eu venha estopar uma operação de compra. Legal? Cancelar ordem. Cancelar ordem, eu cancelo, né? A ordem que eu tiver ali em andamento ou ordens executadas ou ordens apregoadas, né? Se eu tenho ordens apregoadas aqui no meu gráfico, cancelar ordens, eu vou cancelar todas as ordens que eu tiver apregoadas aí no meu gráfico, tá? Inverter. Inverter, eu vou inverter a minha operação. Então, se eu estou numa operação de compra, né? Se eu estou comprado em determinado ativo, quando eu coloco inverter, ele executa aquela operação, ele zera aquela operação com lucro ou prejuízo e já executa uma nova ordem com a mesma quantidade de contratos e entre uma nova operação. Tá? Então, se eu estou comprado em determinado ativo, o movimento está andando, né, a meu favor ou contra, eu coloquei inverter, ele vai zerar aquela posição comprada e vai automaticamente entrar em uma operação de venda. Bacana? Botão zerar aqui do nosso Profit. Zerar posição. Então, eu estou dentro de uma operação. Quando eu venho e clico aqui no botão zerar, ele vai zerar automaticamente. Ele vai encerrar a minha operação, vai encerrar a minha posição de maneira automática. Então, cliquei ali em zerar, ele vai zerar a posição. Tá? Ele vai encerrar aquela operação quando eu clico no botão zerar. Cancelar ordens mais zerar, é o botão que eu mais indico a todos aqueles que estão operando. Tá? Por quê? Porque eventualmente pode acontecer de você esquecer uma ordem apregoada no seu gráfico, de repente o mercado andou, o mercado já está em outro patamar de preço, você deixou aquela ordem lá. Né? Isso é ruim, porque mesmo você não estando com a sua plataforma aberta, caso a sua ordem fique lá apregoada, em algum momento o mercado pode chegar naquela região de preço, ele vai executar a sua ordem e vai, de repente, contra, né, a sua operação. Então, isso não é bom. Então, você clicando aqui em cancelar ordens mais zerar, ele vai zerar a sua operação, vai
interromper essa operação onde ela tiver com lucro ou prejuízo e também vai cancelar todas as outras ordens que tiver aí apregoadas no seu gráfico. Legal? Isso é muito importante, é o botão que eu mais utilizo, que eu mais gosto de usar, até mesmo porque eu não corro risco. O Profit ele envia uma mensagem também, quando você vai fechar a sua plataforma, ele te envia uma mensagem ali informando que você tem ordens abertas, tá? Mas nunca é bom arriscar, tá? De repente tem uma queda de energia ou algo do tipo, você não consegue fechar a sua plataforma, você consegue então zerar a sua posição e cancelar todas as ordens. Legal? Mais abaixo a gente vai ter informações aqui, né? A quantidade de contratos que eu tenho ou a quantidade de ações que eu tenho em determinado ativo, o resultado em aberto, ou seja, o resultado que ainda está caminhando ali, né, dentro da sua operação, o resultado do dia, né, caso você já tenha feito outras operações, você vai conseguir enxergar aqui, né, o resultado cumulativo, né, de todas as suas operações, um preço médio, né, das suas operações, caso você faça algum preço médio, né, de repente você entrou comprado, o preço do ativo começa a ir contra, você começa a fazer um preço médio, médio para trás, como a gente costuma dizer. Então, ele vai te mostrar que esse preço médio é bem importante em ações. Tá? Então, você enxergar o seu preço médio, onde está a sua posição, qual preço você tem naquele ativo. Tá? E o total, você vai ter o total ali, entre lucro e prejuízo, você vai ter o total ali no seu resultado. Bacana? Então, esse aqui é o nosso chart em trading, né? Como eu falei, nos contratos futuros, né, índice dólar, a gente utiliza muito mais aqui o comprar a mercado e vender a mercado. Então, chegou em determinado ponto, ou eu vou deixar a minha ordem lá apregoada, ou eu vou executar a minha ordem a mercado. Legal? Legal. O corpo dos candles, né, as cores e tudo mais que a gente pode alterar aqui, né? Para que eu faça qualquer tipo de alteração dentro desses candles, né, cor, e se eu quiser utilizar também algum outro tipo de gráfico, né, de linhas, enfim, né, todas essas configurações eu venho aqui com o meu cursor do mouse, coloco sobre aqui o meu candle, botão direito do mouse, propriedades de, nesse caso aqui, PETR4F. Bacana? Ele vai abrir para mim aqui uma caixa para eu poder configurar. Então, eu vou ter aqui a aparência, vou ter as propriedades todas, né? Desenhar linhas do ponto da figura, exibir acumulado do candle, leilão, quantidade, financeiro, negócios. Eu vou poder trabalhar aqui toda essa configuração. Legal? Eu costumo deixar desabilitado aqui grande parte deles, né? Porque não são necessários, tá? Talvez para outro tipo de operacional, mas no nosso caso aqui não, tá? Aparência, que eu vou conseguir alterar tudo, né? Normalmente a gente altera somente aqui a cor dos candles, né? Então, eu tenho aqui o candle positivo, posso colocar ele na cor verde-limão para ficar mais destacado, né? O movimento mais positivo fica mais fácil de associar. O negativo vermelho, vou alterar aqui a linha do positivo, vou colocar verde-limão também, né? Temos aqui tape reading, também não se costuma mudar muita coisa aqui. E a aparência avançada também, a gente não costuma alterar praticamente nada. Tá? Então, só mesmo na aparência aqui, vocês podem colocar também conforme o gosto. Né? Então, você, de repente, não gostou muito, né, de determinada cor, você pode alterar aqui, tem uma gama aqui de cores bem legal para que vocês possam alterar. Tá? Então, cliquei aqui, ele já altera automaticamente ali no gráfico, eu coloco OK, e o meu gráfico ele vai mudando ali de cor, né? Então, deixei aqui o verde e vermelho, né? Mas vocês podem deixar aí da maneira que vocês acharem melhor. Bacana? Quero mudar aqui alguma coisa, né? O fundo, a cor do fundo, qualquer coisa relacionada ao fundo, né? Ao background aqui do nosso gráfico. Né? Eu clico com o botão direito em qualquer lugar aqui do meu gráfico, qualquer vazio gráfico, né? Como a gente costuma chamar, propriedades do gráfico. Ele vai também abrir uma caixa de configurações, né, de propriedades. E aqui eu vou poder alterar, né, qualquer coisa que eu queira alterar aqui. Então, quero mudar o fundo, né, quero colocar uma cor mais escura de repente, né, customizada, posso alterar aqui, quero colocar o preto, né. Mostrar barra de título, ele vai somente tirar aqui, né,
essa barra de título, ele não vai me mostrar qual ativo eu estou operando, não acho interessante. Inverter suavização, seria essa suavização do mais claro para o mais escuro. Eu invertendo aqui, ele vai ficar do mais claro para o mais escuro, mais de baixo para cima, tá? De cima para baixo, vice-versa. Legal? Exibir trades realizados. Aqui, se eu habilitar essa ferramenta, eu consigo enxergar quais operações eu fiz, se foram de compra ou se foram de venda. Legal? Exibir marca d'água. Eu gosto muito de deixar habilitada aqui, principalmente para aqueles que forem operar vários ativos, né, ao mesmo tempo. Então, eu deixo ali a marca d'água que eu consigo identificar qual ativo eu estou operando naquele momento. Tá? Então, coloquei aqui exibir marca d'água, vou dar um OK. Ó, mudou a cor do fundo, como eu havia mostrado aqui, né? Coloquei a configuração toda em preto e ele me deu aqui a alteração do fundo, né? Então, ficou dessa maneira, agora com a marca d'água aqui no background aqui do meu gráfico. Então, eu acho interessante de identificar qual ativo você está operando, não corre o risco de repente, dar uma ordem, né, em algum ativo erroneamente. Bacana? Outras informações que temos aqui, nível de preço, aqui do lado direito, né, temos aqui todo o nível de preço, que fica do lado direito aqui da nossa tela. Aqui embaixo temos as datas e meses, né, onde a gente consegue, de repente, surfar, né, que eu vejo janeiro aqui desse ano. Então, eu clico, ele já me dá o gráfico aqui do mês de janeiro. Dezembro, vou surfando aqui, navegando, né, dentro dos meses aqui, lembrando que é nesse caso aqui do gráfico diário. Tá? Então, para cada candle desse, eu vou ter um dia inteiro de pregão e a movimentação do preço. Legal? O candle também nos dá outras informações. Se eu deixar aqui o meu cursor do mouse sobre o candle e parar, não fizer nada, ele vai me dar algumas informações. Então, vou ter ali a data, vou ter a data ali, o resumo do dia 18/5, que é hoje, né, no dia da gravação aqui dessa aula. Temos a abertura, né, foi no 34,15. Então, a ação da Petrobras nesse dia abriu a 34,15, fez uma máxima, né, a máxima de preço que ele chegou foi a 34,56 e a mínima a 33,45, fechando o preço, né, fechando o pregão agora às 17 horas é o encerramento das negociações do mercado à vista. Então, ela fechou a 33,64. Teve um volume financeiro negociado de 5 milhões, né? Foram 16.411 negócios, né? Teve um volume aí negociado de ações de 147.650 ações, tá? Variou aí 1,64% negativo no dia de hoje. Bacana? Foi o fechamento aí, fechou em 1,64% de queda a nossa Petrobras no dia de hoje. Bacana? Então, essas também são informações aí que o nosso gráfico ele pode nos dar. Legal? Legal. Vou clicar aqui com o botão direito. Provavelmente, para vocês, vai aparecer essa barra de ferramentas aqui do lado direito, tá? Vai ficar atrás aqui do Chart Trading, mas, eventualmente, em outras aulas, em aulas mais aprofundadas, como eu falei, a ideia dessa aula é deixar vocês habilitados, né, os alunos habilitados a estar operando com a gente na sala de análise, a estar executando as primeiras operações, ou estudando, né, pelo simulador. Então, a ideia aqui é essa. Bacana? Então, temos aqui uma barra de ferramentas, vamos ter inúmeras ferramentas aqui à nossa disposição, né, entre elas Fibonacci, temos aqui círculos, quadrados, todas as ferramentas que eu posso fazer estudos no meu gráfico. Né? Então, eu tenho uma ferramenta aqui chamada resistência, lembrando que se você parar o cursor do mouse em cima de qualquer tipo de botão, de ferramenta, você consegue ter aqui uma descrição, né, dessa ferramenta. Então, nós temos aqui a ferramenta resistência, insere no gráfico a ferramenta de estudo gráfico resistência. Então, eu clico aqui em cima desse botão, venho aqui no meu gráfico, vou identificar o ponto onde eu quero marcar essa linha. Então, eu tenho, de repente, aqui um ponto de resistência, uma região de máximas, onde eu quero deixar aqui marcado, eu venho e coloco aí a minha linha. Então, nós temos inúmeras ferramentas que a gente pode estar utilizando para fazer os nossos estudos do gráfico, marcando suportes e resistências, linhas de canal, caneta, de repente, para fazer alguma anotação dentro do gráfico. Temos círculos também,
quadrados. Então, se eu quiser marcar, de repente, uma região, eu venho aqui e deixo um quadrado, né? E como eu vou configurar isso? Eu posso vir aqui para alterar a cor, né? Ele já me dá um painel de controle, é uma atualização recente do Profit, né? Então, deixa esse painelzinho de controle aqui e eu posso, então, estar configurando, mudando, alterando cor, formato, tipo de linha, espessura, tem N, né, formas de eu estar fazendo isso. Então, eu posso vir aqui, de repente, e colocar aí, né, marcar um ponto de estudo, uma região de consolidação, regiões de suporte e resistência, tudo isso eu posso estar fazendo com o meu Profit. Tá? Eu vou ter aqui ferramentas de Fibonacci, né, projeções, retrações, preço, né? Então, eu tenho aqui a ferramenta chamada preço Fibonacci, né? Eu tenho aqui a ferramenta chamada projeção, então eu quero projetar, né, alguma região de preço, quero projetar um alvo, né? O Profit me dá inúmeras ferramentas para que eu possa estar utilizando. Legal? Fibonacci também vai acabar ficando para outra aula, para outro momento, porque também é um assunto um pouco mais aprofundado. Para eu excluir qualquer tipo de estudo, para eu estar tirando, eu clico com o botão esquerdo do mouse, né? Na linha, no estudo que eu queira estar tirando ali da minha tela, que eu não vou utilizar mais, cliquei com o botão esquerdo, aperto o botão delete, ele já vai excluir automaticamente. Eu posso vir aqui no meu painelzinho de controle, clicar nessa lixeirinha, ele já vai apagar aqui todos os meus estudos. Legal? Legal. São muitas ferramentas, né? Levaria um tempo para a gente estar estudando todas elas, mas vamos ter tempo aí trabalhando juntos para que isso aconteça. Tá? Explicando cada uma delas. Depois, com a utilização também da plataforma, eu creio que você poderá também aprender e ir utilizando essas ferramentas da melhor maneira. Tá? Aqui embaixo temos alguns layouts, né? Eu tenho alguns layouts aqui que eu já alterei, de mentorias, cursos, mas no de vocês deve aparecer aqui layout 1. Né? Aparecendo o layout 1, se você quiser alterar, denominar, renomear esse layout, você clica com o botão direito, você vai ter aqui a opção renomear. Tá? Criar cópia, você vai criar outro layout com a mesma configuração, criar, né? Criar cópia, inserir, então você consegue estar trabalhando aí os seus layouts, cada um com uma configuração, com cores diferentes, né? Eu tenho alguns aqui, né, diferentes, então para cada um tem um tipo de estudo específico. Tá? Nesse caso aqui, eu criei uma outra aba, então você pode clicar aqui no mais e cria um outro layout. Né? Coloca layout 1. Né? Eu creio que ele vai aparecer para vocês, como está aí para vocês, branco e preto. Né? Então, como vocês já aprenderam, pode alterar, pode mudar, pode alterar a cor. Né? Então, fica bem legal. Aqui em cima temos uma caixa aqui de ferramentas também, né? Onde eu vou fazer o quê? Né? Normalmente ela já vem habilitada, então eu consigo, né, suprimir aqui essas informações, até para que eu ganhe mais amplitude, né, que eu ganhe mais espaço, principalmente para aqueles que têm só uma tela ou vão operar pelo notebook. O ideal é você estar viabilizando espaço, né, ganhando espaço aí na sua tela. Então você vai ter aqui uma caixa de ferramentas, onde você vai ter aqui o período, né, 5 minutos, 1 minuto, que seria o período que aquele gráfico vai mostrar, o período de cada candle. Né? Então, se eu colocar aqui no gráfico de 5 minutos, eu vou perceber que cada candle desse aqui se formou em 5 minutos. Nós vamos ter, quando o mercado está andando, um cronômetro aqui, né, que vai trabalhar aí de maneira decrescente e ele vai mostrando quanto tempo falta para o fechamento do candle. Essa informação também é muito importante e, com o passar do tempo, nas operações, no dia a dia, nos estudos, vocês vão entender e perceber o porquê dessa importância. Legal? Legal. Então, tem um período aqui de 5 minutos, então cada candle desse, cada barra dessa aqui, a cada 5 minutos ela fecha e outro candle começa a se formar. Legal? Temos aqui os tipos, né, de candles, então eu tenho montanha, linha, barra, candlestick, cluster, taper reading, Elliott, tá? Tenho vários outros tipos. Se eu colocar gráfico de barras aqui, vai aparecer esse cara aqui um pouco diferente, né? Então, ele anda com essas linhas laterais, né? Essas linhas laterais ficam se movimentando e ele vai precificando isso, tá? Vamos ter também aqui gráficos de linha, montanha, então ele coloca aqui
um fundo, né? Mas nós utilizamos o tradicionalzão. Candlesticks. Bacana? Indicadores. Aqui, se eu for adicionar algum indicador, né? De repente, eu quero adicionar algum indicador, né? Uma média móvel, por exemplo, aqui no meu gráfico. 9 períodos, aperto OK. Ele vai colocando e inserindo indicadores aqui no meu gráfico. Tá? Então, não é o caso, não é o assunto da nossa aula, mas para que vocês entendam. Temos aqui também o zoom, onde eu posso ampliar o zoom aqui do meu gráfico, diminuir. Né? Temos uma ferramenta aqui, zoom por área, né? Ele vai posicionar, vou selecionar uma área que eu quero e ele vai dar um zoom naquela área específica. Então, apertei nesse botão aqui, selecionei, né, uma área específica ali do meu gráfico. Digamos que eu quero dar um zoom nessa área aqui, ele vai dando zoom conforme eu for selecionando. Bacana? Zoom por período também, né, diário. Posso dar um zoom aqui no mensal, semestral. Né? Então, eu vou selecionando aqui os períodos que eu quero. E anual também. Tá? Então, está separado por anos aqui, né? Vai separando ali os meses e fica mais fácil para a gente identificar. Então, aqui eu tenho também o que eu posso exibir, né? Exibir ordens de posição, exibir estudo, exibir indicadores. Eu posso estar com uma ordem em andamento, eu clico aqui para desabilitar essa ferramenta, ele vai inibir, né? Vai deixar inibido ali as minhas ordens. E se você não quer que alguém veja a sua posição, você pode inibir as suas ordens. Legal? Temos aqui também um botão aí que eu vou ter acesso às propriedades, né? As propriedades do gráfico. É aquela mesma situação que eu já havia mostrado de clicar com o botão direito e entrar lá nas propriedades. Tá? Eu consigo deixar isso aqui inibido também, clicando aqui com o botão esquerdo aqui nesse reloginho que aparece aqui. Legal? Existem outras formas, senhores, de mudar um tempo gráfico, por exemplo, que é muito mais rápido, né? Para que isso seja feito. Então, se eu quero, de repente, analisar o gráfico de 3 minutos, basta que eu aperte a tecla 3 aqui do meu teclado, aperto o Enter e ele já vai para o time frame de 3 minutos. Legal? Quero colocar 15 minutos, digito 15, apertei o Enter e ele vai automaticamente. Então, ele vai mudando, é uma forma mais rápida, né, mais dinâmica de você estar fazendo essas mudanças aí para estudos. Tá? Então, se eu quero ver os 5 minutos, apertei aqui 5, ok. Apertei o 15, Enter, ele vai mudando, 20 minutos, qualquer tempo gráfico que vocês queiram. Quero colocar no diário, aperto 1D, vou digitar aí 1D, vou apertar o Enter, ele já vai para o diário. Quero o semanal, aperto 1S, ele já vai aí para o gráfico semanal. Um mês, 1M, ele vai para o time frame de um mês. Então, cada candle desse aqui representa a movimentação de preço dentro do mês. Legal, senhores? Bem bacana, né? Quero mudar o meu ativo, né? Estou operando lá, Petro 4, quero de repente olhar o índice. Vou colocar aqui o IN M22, é o atual contrato do índice, tá? Posso digitar o IN M22 e apertar Enter? Posso, né? Ou posso colocar só o IN M e venho aqui no meu contrato atual, tá? Clico 2 vezes, ele vai automaticamente para o IN M. Não vai aparecer nada, porque é um contrato novo, né? Mas se eu mudar aqui o tempo gráfico para 15 minutos ou 5 minutos, ele vai me dar as informações que eu preciso. Legal? Tá lá, gráfico de 5 minutos do nosso índice. Tá? Quero olhar outros ativos ao mesmo tempo, só tem uma tela. Eu venho aqui, clico nesse botão mais, vou colocar aqui, porventura, o dólar. WDO, ele já vai me dar aqui o contrato atual, M22. Tá? Então, esse aqui é o dólar. E aqui eu consigo colocar inúmeros ativos, né? Quero colocar aqui também Petro, né? Vou deixar aqui PTR4, quero olhar Vale também. Então, eu vou colocando aqui aqueles ativos que eu quero analisar. Né? Vou colocar BDC. Então, vou ter todos eles aqui nas minhas abas. Então, eu consigo surfar aqui pelos meus ativos, né? De repente, olhar o comportamento do Bradesco, comportamento da Vale, da Petro, dólar, índice. Eu consigo estar navegando, tá? Em todos esses ativos aí, por meio dessas abas. Legal? Quero fechar. Cliquei lá, aperto o botãozinho ali, esse nosso botão de fechar aí, e ele vai
já encerrar, né? Vai fechar essa aba aí e eu não vou ter mais acesso a esse gráfico. Legal? Legal, senhores. Por fim, né, como é tema da nossa aula de hoje, né? Talvez eu não consiga estar demonstrando aqui melhor para vocês, mas eu tenho certeza que vai ficar bem sedimentado, bem explicado, tá? Num outro momento, a gente pode colocar um replay, fazer isso de uma maneira mais demonstrativa, mas o foco aqui é deixá-los aptos a operarem minimamente, pelo menos acompanhar as nossas análises dentro da nossa sala. Certo? Então, vamos lá. Eu aconselho a todos que, antes mesmo de executar uma ordem, né, que venham aqui nesse painel de controle aqui em cima, né, onde nós vamos ter aqui todas as ferramentas, né, onde eu consigo olhar aqui o Profit Pro, né, salvar o meu gráfico, criar um novo gráfico, né, exportar imagens, importar configurações, trocar minha conta, de repente fazer o login em uma outra conta, exibir também, vou ter aqui indicadores, chats, são inúmeras ferramentas que nós temos. O Profit é uma ferramenta muito completa, né, uma plataforma muito completa, então isso acaba ajudando bastante, né, questão de opções, negociação, notícias, estratégias, cotações, enfim, e atualização. O Profit ele costuma ter muitas e muitas atualizações em pequenos espaços de tempo. Então, sempre observe se a sua plataforma está atualizada, mesmo antes de operar. Abre ali a plataforma um pouco antes de iniciar o pregão. Lembrando que o pregão de futuros, né, ele inicia às 9 e as ações, né, o mercado à vista, o mercado acionário, ele inicia aí às 10 horas da manhã. Legal? Então, vale essa observação aí também. Sempre atualize, né? Evitar algum bug, evitar algum travamento da plataforma. A atualização ajuda muito nesse sentido, tá bom? Então, aconselho a todos que antes mesmo, né? Chegou nesse passo aqui, né? Já mudou a coloração dos seus candles, já ajustou a sua plataforma, né? Já mudou ali aquilo que você gostaria. Você vem aqui em ferramentas, configurações. Então, você tem lá o botão ferramentas, configurações, né? Vamos ter aqui a aparência, o próprio chart trading, né? Onde você consegue alterar, né? Algumas configurações da barra lateral, inclusive. Então, você quer tirar lá algum botão, né? De repente, você quer tirar o botão cancelar ordens, mais zerar, você consegue tirar por aqui, tá? Eu costumo deixar dessa forma e do lado direito, né? Dá para você colocar o chart trading também aqui do lado esquerdo. Dá para mudar a cor de fundo do chart trading, dá para você mudar bastante coisa aqui, tá? Para tirar o valor médio, o resultado aberto, o dia, tem muita coisa aqui que você pode estar mudando, né? Alterando, melhorando ali a sua leitura, tá? Mas nós vamos vir aqui para o gráfico. Gráfico, primeira coisa, na configuração padrão, né? Ele vai ficar uma ordem bem curtinha aqui no canto. Eu não acho legal, porque dificulta você colocar a sua ordem ali no melhor ponto, na melhor região onde você queira. Tá? Então, eu costumo deixar ele à esquerda. Tá? Então, você vai selecionar aqui à esquerda. Legal? Resultado exibido líquido. Mostrar pontos de cobertura no gráfico. Você vai poder ter ali uma referência. Eu costumo deixar desabilitada quando você está vendo ali o seu lucro, o seu prejuízo. Né? Ele mostra isso quando você entra em alguma operação. Não acho muito necessário, então deixo desabilitado. Para mostrar negócios no gráfico também deixo desabilitado, os demais todos habilitados aqui no campo gráfico. Legal? Envio de ordens, temos aqui habilitar o envio de ordem pelo gráfico, isso é muito importante, tá? Habilitem aqui essa opção, tá? Então coloca lá. Você vai ter Shift para ordens de compra e Alt para ordens de venda. Legal? Tirar stop automático, avaliar topo do livro, né? Padrão, costumo deixar dessa forma também. Visualização de ordens e posições de todas as contas. Tá? Feito isso, vou clicar OK, né? E agora nós vamos para a parte final, né? Da nossa aula, né? Uma aula bem curta mesmo, explicativa, para que vocês possam, né, começar a acompanhar, começar a fazer as operações aí de vocês.
e depois nós vamos nos aperfeiçoando e melhorando e soltando cada vez mais dessas mini aulas, né, digamos assim, onde a ideia é trazer para vocês informações necessárias para que vocês possam executar as operações e principalmente acompanhar a nossa sala de análise. Tá? Então, como funciona, né, essa questão das ordens pelo Shift e pelo Alt? Né? Então, eu apertando aqui no meu teclado a tecla Shift, eu consigo colocar uma ordem de compra, né, em qualquer lugar aqui do meu gráfico. Então, quero deixar uma ordem aqui no 107,280, eu posiciono aqui a minha ordem, né? Vai aparecer ali no canto esquerdo, compra stop 1, que seria a quantidade de contratos. Caso eu altere aqui no meu chart trade, né, para 3 contratos, por exemplo, ele vai aparecer ali quantos contratos eu estou comprando. Tá? Talvez eu não consiga executar ordens aqui, né? Eu acabei pegando uma outra conta aqui do Profit, só para demonstrar mesmo. Mas como é que funciona isso? Eu vou colocar aqui no 107,380 e vou clicar com o meu botão esquerdo do mouse. Né? Eu clico com o botão esquerdo e solto a tecla Shift. Essa ordem vai ficar apregoada aqui. Então, caso o mercado me dê um sinal de entrada, né, ou de repente você está operando lá na nossa sala de análise, entendeu pelas nossas análises que teria uma entrada de compra aqui no 380, você vem e deixa a sua ordem aqui apregoada. Então, você vai apertar aqui com o botão esquerdo do mouse e essa ordem vai ficar da maneira que ela está aí, vai ficar aparecendo na tela. Quando essa ordem vai ser executada? Ela vai ser executada quando o preço chegar aqui no 107,380. Preço chegando ali onde eu quero, vai executar a ordem e eu vou estar dentro da operação. Nesse caso aqui, numa compra, eu vou ganhar com a alta do índice. Tá? Estou acreditando, analisando e estudando, né? Estou enxergando ali um cenário mais positivo. Então, deixo a minha ordem aí para que a gente possa executá-la. Legal? O Alt, né, do seu teclado é a mesma coisa, só que uma ordem de venda. Né? Então, digamos que eu quero vender aqui o meu índice, perdendo aqui os 107 mil, perdendo aqui uma mínima. Né? Então, quero vender o índice aqui, colocar uma ordem de venda a 106,930. Então, deu um erro aqui, porque, como eu falei, eu estou utilizando uma outra conta, mas basicamente é isso. Apertei com o botão esquerdo, ele já vai deixar a minha ordem ali apregoada. Então, digamos que, analisando o mercado, entendi que no 930 eu posso ter um bom ponto para venda. Lembrando, entrei numa operação de venda, eu vou ganhar com a queda do preço, eu vou ganhar com a queda do mercado. Quanto mais o preço entrar no movimento negativo, maior o meu lucro. Se eu entro numa operação de compra, quanto mais o preço subir, quanto mais o meu gráfico andar, né, num cenário mais positivo, maior vai ser o meu lucro também. Tá? Então, são essas duas formas. Outra maneira, e outra informação importante, né? Entrei numa operação de compra, aqui, digamos, no 107.200. Né? Eu quero colocar o meu stop, né, no day trade, principalmente em futuros, é imprescindível que você coloque o stop, porque o mercado ele anda muito rápido, ele pode voltar muito rápido contra a sua operação, né? E você pode ter um prejuízo maior do que aquele que você espera, indo contra ali o seu gerenciamento. Tá? Então, eu entrei comprado no 107.200. Quero deixar um stop de 100 pontos. Como é que eu vou fazer isso? Eu venho aqui, ao invés de utilizar o botão Shift, eu vou utilizar o botão Alt. Então, o meu stop vai ficar no 107.100. Então, eu venho aqui, 107.100, e vou colocar ali a minha ordem. Tá? O mercado andou ao meu favor. Todas essas ordens na tela eu consigo manuseá-las, tá? Consigo movimentá-las. Então, deixei a minha ordem de venda aqui. O mercado andou ao meu favor. Eu quero colocar esse meu stop no 0 a 0. Consigo? Consigo. Eu venho aqui com o botão esquerdo, clico em cima aqui da minha ordem e vou arrastá-la até os 107.200. Tá? Outra forma de fazer isso é pelo atalho Alt B. Então, você vai segurar o Alt no seu teclado, vai apertar a tecla B e ele vai automaticamente para o break-even,
como a gente costuma chamar, ou preço de entrada. Então, se o mercado de repente voltar, você sai da operação no 0 a 0 sem risco de perda. Então, você vai sair no 0 a 0 sem perder nenhum dinheiro. Legal? Então, são essas formas. Outra maneira também, né? De repente, você executando a sua ordem a mercado, né? Comprei a mercado, o mercado andou, né? Quero estopar, eu venho aqui e executo uma ordem de venda. Lembrando que as ordens têm que ser sempre com a mesma quantidade de contratos. Então, se eu entrei comprado aqui no índice no 107.155, né, com 3 contratos, eu tenho que deixar meu stop também de 3 contratos. Tá? A menos que eu queira fazer alguma parcial no caminho, né, fiz alguma parcial, vou ajustar o meu stop, mas isso também, dentro aí da nossa sala de análise, a gente vai estar falando sempre e reforçando sempre isso, até para que a gente possa protegê-los, né, dentro das operações e que não venha acontecer, de repente, nenhum erro operacional que pode gerar algum prejuízo. Tá? Então, senhores, a ideia aqui é fazer uma aula rápida, bem dinâmica, né, para que vocês tenham um primeiro contato com a plataforma. Né? Dúvidas aí nós vamos tirando ao longo do tempo, conforme as operações forem acontecendo. Para aqueles que tiverem interesse também nos nossos cursos, né, a gente vai estar com cursos do zero, básicos, onde a gente vai poder se aprofundar mais, falar um pouco mais de estratégias, mas a ideia dessa aula é justamente deixá-los minimamente aptos para acompanharem a sala, né? Seja pelo simulador, seja pela conta real, para que vocês possam, então, acompanhar as operações, executar ordens, deixar uma ordem apregoada, né? Utilizar aí os atalhos que o Profit nos oferece, para que minimamente vocês deem o primeiro passo, né? Ingressem aí nesse universo de mercados futuros, e não só de futuros, mas também de ações. De repente, alguém aí quer iniciar, né, a sua trajetória aí, na compra de ações ou entrando em posições vendidas, né, em ações. Tem alguns pequenos detalhes, né, quando você entra vendido em ações, né, mas também é tema para próximas aulas, para as próximas pílulas que a gente vai soltando aí, com dicas de mercado, com alguma mudança, né, alguma alteração que tenha na plataforma também. Nós vamos estar sempre alimentando aí de conteúdo, né, e também conteúdo gratuito, assim como essa aula. Legal? Então, a todos que assistirem essa aula, eu desejo boas operações, que consigam aí iniciar no mercado com segurança, com gerenciamento, com estratégia, para que possam aí obter lucros. Legal? Por aqui, senhores, Diniz, trader da Bells Trader, teremos muito mais contato. Contem comigo sempre, conte com a Bells Trader e vamos juntos nessa caminhada. Forte abraço.